E aí pessoal, tudo bom? Eu vou iniciar agora com vocês uma série de vídeos a respeito do inglês básico, que quase ninguém tem no Brasil. Acho que só cerca de 5% da população consegue ter um nível aceitável a ponto de conseguir realizar uma conversação básica e se comunicar nessa língua, segundo o British Council. Então, um passo inicial para você começar a fazer isso é você ter domínio de algumas coisas mais essenciais, algumas coisas mais básicas. E a coisa mais básica que nós temos conhecimento é, querendo ou não, o verbo to be. Tem cursos que tentam fugir disso e aí tentam ficar inventando novas fórmulas, mas cara, não tem como fugir. O verbo to be está em todos os lugares. Não é à toa que você é ensinado isso desde criancinha. E eu lhe falo mais uma coisa: são poucas pessoas que têm real domínio desse assunto. São poucas pessoas que sabem usar o verbo to be das diversas maneiras possíveis. E esse vídeo aqui tem foco não em você passar numa prova da escola, não em você aprender algo e depois de alguns dias jogar fora, mas sim em fazer com que você ingresse nessa sua jornada de aprendizado, para que você aprenda uma língua nova, para que você aprenda não só uma língua nova, mas a língua mais falada no mundo, que é o inglês, querendo ou não. Então, sem mais delongas, sem mais enrolações, no further caveats, vamos começar. Então aí eu coloquei esse meme para vocês verem isso que eu estava falando agora. As pessoas falam: não, todo mundo sabe o verbo to be, eu estudo desde criancinha, é só o que tem lá na escola. E aí você chega e pergunta para o aluno: e aí, o que é o verbo to be? Como é que se usa isso? E ele não faz ideia do que é. E aí depois as pessoas ficam se perguntando: como é que eu conjugo tal verbo? Como é que esse verbo fica no particípio? Como é que ele fica no passado? E você faz uma pergunta simples para o cara: como seria isso com o verbo to be? Que é o verbo mais comum que existe, por isso que ele é ensinado nas escolas. E o cara não sabe responder. Então hoje vamos aprender de vez o que é isso e como é que se usa. Então eu sou ruim em enrolar, já consegui até enrolar muito tempo. Vamos lá, let's go, let's get to the cheese. Primeiro, o mais básico de tudo aqui: a conjugação do verbo to be quando eu não estou fazendo uma pergunta e quando não é uma frase negativa. Então, no present, como é que vai ser? O verbo to be é o verbo ser ou estar. Gravem bem isso, ser ou estar. Não há diferença em inglês entre ser ou estar. Ou seja, quando eu falar aqui I am, isso vai significar eu sou, como também eu estou. Eu estou em casa. I am at home. Eu sou um garoto. I am a boy. Deixa eu escrever isso aqui para vocês. Então, I am at home. Ou I am a boy. No primeiro caso significa eu estou em casa e já no segundo significa eu sou um garoto. Perceba que ser ou estar é uma coisa só, é I am. Então I significa eu, I am, eu sou ou eu estou. You significa você ou vocês. Antigamente existia uma diferença entre you quando é plural e you quando é singular. A gente falava ye, que era usado no singular. E aí quando o you começou a ser usado para uma pessoa só, foi motivo de piada, foi muito criticado, mas se tornou padrão. Hoje em dia todo mundo fala you, tanto para uma pessoa só quanto para o plural. We significa nós. Em vez de falar significa, eu vou falar isso aqui com vocês. Eu vou falar means. Means é significa. Means significa. Essa ferramenta é uma porcaria. Mas vocês conseguiram entender. Means significa. Essa palavrinha aqui é igual a significa.
Então, you means você ou vocês. We means nós. They means, aí o they para pronunciar você vai colocar sua língua para fora. Depois a gente vai estudar isso a fundo, mas por enquanto só saiba que para pronunciar da melhor forma possível você coloca a sua língua entre os dentes da frente. Se não conseguir, pode falar they mesmo, que funciona. Mas depois a gente treinar isso um pouco mais. E aí, plural, o plural, eu também vou usar a mesma conjugação que eu usei para you, we e they. Então, como seria a conjugação? Você é, você está, vocês são ou vocês estão, é you are, you are, you are. Nós somos ou nós estamos. We are, we are. Eles são ou elas são, que em inglês tanto faz. They significa eles ou elas. Eles são, eles estão. Elas são, elas estão. They are, they are. Agora o plural. Digamos que eu queira falar assim. Os cachorros são ou os cachorros estão. The dogs are. The dogs are. Você é uma menina. You are a girl. Essa letra A significa um. Depois vamos estudar isso também. Você é uma menina. You are a girl. Vocês são meninas. You are. Lembra que you se refere tanto a você quanto vocês. Girls. You are girls. Nós somos ricos. We are rich. We are rich. Eles são rápidos. They are fast. Eles estão ocupados. They are busy. Então, ser ou estar, para eu vai ser am, I am. Para you, we, they, you, plural, are. Ele é, ele está, ela é, ele está. Esse objeto ou esse animal é ou está. He, ele. He is. Ele é, ele está. She is. Ela é, ela está. Peraí que minha voz está começando a bugar. Esse objeto ou esse animal é ou está. It is. Você pode falar it is, não tem problema nenhum em você falar assim. Ou você pode fazer uma união entre esse T e esse I. You can get this T and this I together. E como é que você faria isso? Você faria uma pronúncia desse R do português. Ou seja, um som como R, it is, it is, it is. Então, he is, she is e it is. Perceba que, pelo menos para mim, é muito mais fácil eu falar it is do que it is. It is eu acho um pouco mais complicado. E aí o singular também é is. Ou seja, eu usei ali no primeiro exemplo, the dogs are. Os cachorros são ou estão. E agora eu quero falar que um cachorro só é ou está. Eu posso esconder a palavra cachorro e falar it. It is, digamos que em casa. It is at home. Esse cachorro está em casa. Ou eu posso falar realmente a palavra cachorro. E aí eu jogo o pronome it fora, já que eu estou usando o substantivo cachorro. The dog. The dog is at home. Aí, olha, já falei no present. Já falei para vocês ser ou estar no present, no presente. Agora vamos falar essas palavras no passado. Ou seja, as palavras am, or, is no passado. Aí vocês veem esse monte de setas aqui e podem se confundir um pouco. Mas é bem simples. Os verbos no presente em inglês, todos, com exceção do verbo to be, só possuem duas conjugações no presente. O verbo to be é a exceção. Ele possui 3. Se você for comparar com outras línguas, como por exemplo a nossa língua portuguesa, nós temos várias conjugações, muito mais do que em inglês. Eu sou, tu és, nós somos, eles são, só aí já passou no inglês.
na qual nós só temos 3 conjugações do presente. E no passado? No passado, para todos os verbos, com exceção do verbo to be, só existem 2 conjugações. Desculpe, só existe uma conjugação. E o verbo to be é a exceção. É um absurdo, é muito complicado mesmo. São 2 conjugações. Se você for estudar francês, alemão, italiano ou qualquer outra língua mais, digamos assim, conhecida, você vai ver que você vai aprender diversas conjugações para esses verbos. Em inglês, cara, é só isso. O verbo to be é só isso mesmo. Olha só, were, was, para falar que eu era, eu estava, você era, você estava, nós éramos, nós estávamos. É só isso. Então, eu estava em casa. Eu estou em casa. I am at home. Eu estava em casa. Veja que am e is no passado viram was. Olha aqui a seta ligando. Am vira was e is também vira was no passado. Então, se eu quiser dizer assim, eu era, eu estava, eu falo I was. Eu estava em casa. I was at home. Eu era um menino. I was a boy. Now I am a man. Or maybe a trans girl. No, just kidding. Não é brincadeira. E aí, olha, para you, we, they e o plural, eu falei para vocês que a conjugação era com are. E no passado, are vai virar essa palavra esquisita aí, que nós pronunciamos were, were, were. Então, se eu quiser falar assim, olha, você ou vocês, que é uma palavra só, we, que significa nós, they, que significa which means eles ou elas, eram ou estavam, eu vou falar were. Nós estávamos brincando. We were playing. Eles estavam surfando. They were surfing. E o plural? Os meninos estavam jogando bola. The boys were playing soccer. The boys were playing soccer. Veja que isso é muito fácil, é muito simples. Aí você me pergunta assim, tudo certo. Para dizer ser ou estar no presente eu vou usar am, are, is. Vai levar algumas horas aí para vocês memorizarem essas conjugações aí, mas veja que é muito simples, são só 3 opções. E no passado você tem só were e was. E aí o futuro, como seria no futuro? Cara, é uma conjugação só para todo mundo. Olha só em português. Eu serei, tu serás, nós seremos, eles serão, vós sereis. Em inglês é só uma coisa para você falar que vai ser, será, estará. É só will be, will be. Então olha só como é que ficaria se eu quisesse falar assim: eu estarei em casa. I will be at home. Aí agora imagina que eu sou um bebê, eu sou pequeno e eu falo assim: eu serei um menino. I will be a boy. É muito simples mesmo. Eu vou só separar isso aqui, eu vou mudar essa cor, porque eu quero escrever essa mesma frase aqui no present, no past e no future para vocês. Então olha só aqui, no present ficou I am at home e I am a boy. Eu estou em casa, eu sou um menino. Agora eu vou colocar para vocês essa mesma frase aqui, essas duas mesmas frases, só que no passado. No passado, am vira was. Eu era ou eu estava, vai ficar I was. Eu estava em casa. I was at home. Eu era um garoto, eu era um menino. I was a boy. E se eu quiser falar no futuro, eu serei, eu estarei em casa. I will be at home. E eu serei um garoto. I will
be a boy. E aí eu vou falar os outros exemplos aqui com outros pronomes, mas todos são a mesma coisa. Então, you are at home, we are at home, they are at home. É a mesma coisa para todos. Nós estávamos em casa. We were at home. Eles ou elas. They were at home. Ela estava em casa. She was at home. Enquanto eu falo, vai acompanhando aqui no gráfico, senão você pode se confundir, já que você está vendo a conjugação desse verbo agora. Olha, ela estava em casa. She was at home. She was at home. She, ela. E se eu quiser falar que ele estará em casa? Assim como eu falei I will be, eu vou falar só o pronome diferente, que é o pronome para ele, que é he. Então, he will be, they will be, we will be, you will be, she will be, it will be. É só isso. Ele estará em casa. He will be at home. Eles serão homens. They will be men. Nós estaremos na praia. We will be at the beach. Eles estarão no ônibus. They will be on the bus. É só isso. Aí agora eu vou mostrar a segunda parte para vocês, que é quando eu quero fazer perguntas. Por que foi que eu coloquei essa porcaria aqui, hein? Aí agora eu vou mostrar a segunda parte da aula para vocês, que é sobre como fazer perguntas usando o verbo to be. A gente falou assim, eu estou em casa, eles estarão na praia, ele é um garoto, ela é uma menina. Agora vamos usar essas mesmas frases, só que fazendo perguntas. Ou seja, ele está em casa, eles estarão na praia, ela é uma menina. Cara, para fazer isso é muito fácil também, é muito besta. Você só vai pegar esse verbo to be, seja no passado, seja no presente, seja no futuro, past, present, future, e você vai só inverter a ordem. Você vai colocá-lo antes do pronome. Ou seja, você vai fazer isso aqui. Você vai dizer assim, eles estão em casa. Are they at home? Are they at home? Eles estão em casa. Ela é uma menina. Is she a girl? Is she a girl? Por exemplo, se eu quiser perguntar assim, ele está com raiva? Is he? Lembra do Angry Birds? Pássaros com raiva. Pássaros raivosos. Is he angry? Is he angry? Ele está com raiva? Então, para fazer uma pergunta, é só inverter a ordem. Aí eu fiz essas 3 perguntas aqui no passado. Mas se eu quiser fazer no presente... desculpa, eu fiz essas 3 perguntas aqui no presente. Mas se eu quiser fazê-las no passado, eu só vou trocar o are e o is pela versão deles no passado. A versão do are, lembra que é were. Eles estavam em casa. Were they at home? Ela era uma menina. Was she a girl? Was she a girl? Ele estava com raiva. Was he angry? Was he angry? Eu também posso fazer essas perguntas sobre mim mesmo. Eu fiz aqui sobre terceiros, mas eu posso fazer sobre eu mesmo. Olha só. Am I handsome? Handsome means bonito. Am I handsome? Eu sou bonito? Eu estou realmente errado? Am I really wrong? Wrong é errado. Wrong means errado. Am I really wrong? Eu estou mesmo errado? Então, para fazer perguntas é só isso. E se eu quiser fazê-las no passado? Lembra que is e am no passado viram was. Você vai levar um tempo ainda para gravar isso.
Então, was I really wrong? Was I really wrong? Eu tava mesmo errado. Eu era bonito? Was I handsome? Was I handsome? In another life? Então, para fazer perguntas basta inverter. Aí uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Por que foi que eu coloquei esse thunder, esse raio aqui separando will do be? É porque quando chega no caso do futuro, para você fazer perguntas, eu devia ter trazido esse future mais para a direita. Você vai ter que separar. Você vai separar esse will desse be. Como assim? Se eu quiser fazer uma pergunta, eu vou ter que fazer assim agora, olha, no futuro. No presente é só falar am, is, are. No passado, were, was. No futuro eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar dessa forma. Will. E aí eu vou adicionar o pronome, por exemplo, we e be. Nós estaremos em casa. Will we be at home? Eles estarão na festa. Will, pronome, be at the party. E para de ter medo, cara, dessas palavras de gramática. Para de pensar assim. Pronome, verbo, substantivo, advérbio. Cara, pelo amor de Deus, isso é uma ajuda para você. Uma gramática sendo bem usada não atrapalha. Ela ajuda você. Ela é um padrão linguístico que o cara lhe dá de bandeja na sua mão para você usar. Em vez de você passar anos da sua vida tentando memorizar algo só por exposição, você tem tudo de mão beijada porque você pegou uma listinha lhe ensinando a conjugação de algo. Se você tem essa visão errônea da gramática, como se fosse uma coisa ruim, tenta mudar isso, tenta ver como se fosse algo que lhe auxilia. Então, will we be at home? Nós estaremos em casa. Eles estarão na festa. Will they be at the party? Nós seremos felizes. Will we be happy? Eu estou ficando com sono. Ele será meu amigo? Will he be my friend? Will he be my friend? Então é só isso. Will, pronome, be, para perguntar no futuro sobre qualquer pessoa. I will be there. I will be there. Still loving you. Now let's take a look at the contractions. Agora vamos dar uma olhada nas contractions. Assim como em português nós não falamos de forma geral eu estou e ela está, nós estamos, nós tendemos a reduzir isso para tô, tá, e algumas pessoas falam tamo, que eu não acho muito legal, mas é o jeito. Pode ir pá. Nós precisamos, às vezes em inglês, entender que também acontecem essas reduções nessa língua. E são até mais comuns do que a forma separada. Por exemplo, I am se torna I'm. Tenta sempre fechar os lábios quando pronunciar o M em inglês, porque isso faz uma conexão na frase. Depois eu vou explicar para vocês melhor isso. You are vira duas opções. Your ou your. Your. Nós somos ou nós estamos. We're. Eles são, eles estão, viram uma coisa bem esquisita. A mesma pronúncia da palavra ali em inglês. Ali é there. A gente pronuncia they are reduzido dessa mesma forma, there. E também da forma que se fala deles em inglês. Deles é there. É a mesma pronúncia para essas três palavras. E como é que nós as diferenciamos? Contexto. O contexto fala tudo. E aí para he is, she is e it is. Para esses aí a gente só faz colocar um apóstrofo S. Para o are fica um apóstrofo RE, RE.
E para o he, she, it, você vai colocar um apóstrofo S. Então, olha só. Ele é ou ele está. His. Ela é ou ela está. She's. Esse objeto é ou esse animal é ou está. It's. Só isso. E aí para o futuro? Para o futuro você vai subir sua língua e tocar ali atrás dos dentes. Ou no sotaque americano, às vezes o pessoal só baixa a parte de trás da língua. As duas formas funcionam. Então olha só. Eu vou. I'll. Eu vou ser. I'll be. Eu estarei ou eu serei. I'll be. Vocês serão, vocês estarão. You'll be. Você será, você estará. You'll be. Nós. We'll. Eles ou elas. They'll. Ele será ou ele estará. He'll be. Ela. She'll be. Aí olha só a pronúncia do it. Olha como fica o it. Vai ficar como se tivesse um Rzinho entre esse T e esse L. It'll be. Será muito legal. It'll be really cool. It'll be. Now let's see the negative sentences. Frases negativas. Já vimos a forma mais separada, a forma mais padrão, mais padronizada, que foi I am, you are, she is. Já vimos a contração, que foi I'm, his, your. Agora vamos ver frases negativas. Sim, também já vimos asking questions, fazendo perguntas. Olha só, cara, essa palavra você sabe desde quando você era um bebê, desde quando você era criança. Todo mundo já ouviu a palavra not. A redução de not é simplesmente N''T. Vai ser só isso. Para vários verbos que nós chamamos de verbos auxiliares, que são verbos que nos ajudam, você vai só colocar N''T depois deles para negar a frase inteira. Se você não quiser reduzir, pelo menos aprenda para você conseguir ouvir e saber que a pessoa está falando uma frase negativa. Mas se você quiser só falar a frase com not separado, você pode sim fazê-lo. Pode sempre que quiser falar de forma bem clara. Not. I am not. She is not. He is not. You are not. Pode fazer isso sempre que quiser, não tem problema nenhum. Mas saiba que a contração é com N''T, que nós vamos ver agora. Então, negative sentences. Para as frases negativas, eu sei que está muito uma loucura aqui, está cheio de cores, está cheio de coisas, mas baixa a bola, vai com calma. Olha para cá que você vai ver que isso aqui não tem nada demais, isso aqui é bem simples mesmo. Então você viu que era I am, you are, she is, assim por diante. E que no passado am virava was, is também virava was, e are virava were. No futuro você viu que era will be. E se eu quiser falar assim, nós não somos, eu não sou, eu não estou. Nós não somos, nós não estamos. Ele não é, ele não está. Cara, é só fazer assim, olha. O am não tem essa contraçãozinha do not. Você não vai falar isso aqui, olha. Eu não sou, você, por exemplo, falar isso aqui. I am'd. Isso aqui não existe. Não existe isso aqui. Mas para o restante deles existe. Então, olha só. Você não é ou você não está. You aren't. Nós não somos ou nós não estamos. We aren't. Eles ou elas não são ou não estão. They aren't. E o plural, the plural. Por exemplo, aquele exemplo que eu falei no começo. Os cachorros não são ou não estão. The dogs aren't. Você não é rico. You aren't rich. Nós não estamos ocupados. We aren't busy.
Eles não são... Deixa eu colocar aqui para vocês. Eles não são legais. They aren't cool. Os cachorros não estão na rua. The dogs aren't on the street. Então é só isso. Para você negar a frase no presente, você vai basicamente fazer isso aqui para o you, we, they e o plural. E você me pergunta, e para o singular e o he, she, it? Também é bem simples, olha só. Digamos que eu queira falar assim, eu vou falar as mesmas frases porque minha criatividade é bem curta. Ele não é rico. He isn't. Isn't. He isn't rich. Ela não é bonita. She isn't. She isn't pretty. Pode ser pretty, pode ser beautiful. Tem várias opções para isso. O cachorro, vou colocar aqui o it, já ia esquecendo. Não é, esse objeto, esse animal não é rápido. It isn't. It isn't. It isn't fast. It isn't fast. Não é rápido. It isn't fast. E aí o singular, digamos que eu queira falar, o cachorro não está com fome. Ser ou estar é o verbo to be. The dog isn't hungry. Hungry means com fome. The dog isn't hungry. E aí no passado? No passado é a mesma coisa, cara. É só N apóstrofo T também. Para was vai ficar wasn't. She wasn't pretty. He wasn't rich. It wasn't fast. The dog wasn't hungry. O cachorro não estava com fome. You are, que vira were. You weren't rich. We weren't busy. They weren't cool. The dogs weren't on the street. E aí o futuro vai virar uma coisinha meio estranha. O futuro não vai ser só adicionar N apóstrofo T. N apóstrofo T. Você vai ter duas opções. Como eu falei, você pode deixar separado sempre. Esse will, desse not, esse were, desse not, was not. Pode falar are not, is not, am not, were not, was not, em vez de falar aren't, isn't, weren't, wasn't. Mas soa meio estranho às vezes, não soa tão fluido numa conversação mais rápida. Para will, você tem a opção também de deixar will not, ou você pode simplesmente, cara, falar want, want, want. E aí, usando o verbo to be, vai ficar won't be. Então, para todo mundo, lembre que o futuro é só uma coisa, é will. Se você for falar assim, olha, eu não estarei em casa. I won't be at home. Ou você pode também falar separado. I will not be at home. Eu não serei pobre. I won't be poor. E ele não estará na festa. He won't be at the party. Ele não será chamado. He won't be called. Ela não será minha namorada. She won't be my girlfriend. Eles não serão amigos. They won't be friends. É só isso. Então, pessoal, isso aqui foi o verbo to be. Não pense que você aprendeu, você entendeu minha explicação. Para você aprender mesmo, você precisa treinar isso aqui várias e várias vezes por alguns dias até que se torne algo natural. E aprenda que nem sempre você vai fazer o que você gosta. Não fique nessa de menino mimado e só querer fazer o que você gosta, que é só o que tem hoje em dia. Faça o que é necessário. Estude, treine, porque você precisa. Se você está nessa videoaula aqui é porque você tem um objetivo. Não se deixe ficar sendo levado
pela ideia de que você só tem que aprender isso aqui, fazer um teste e depois tchau. Sendo assim, você só perdeu seu tempo aqui. Isso que você aprendeu aqui não vai servir para absolutamente nada. Okay guys, that was it for today. I hope you had fun and see you in the next video.